Com a palavra o prefeito Fernando Neves. Quero saudar a todos vocês, agradecer a disposição de ajudar o nosso município. Como disse o Rogério, um momento importante que nós podemos estar desenvolvendo uma perspectiva nova para enfrentar o desafio do álcool e da droga na cidade. Queria agradecer aos nossos companheiros aqui, sobretudo o pessoal da saúde, né, que liderou um processo importante de atuação, eu prefiro chamar de ex-Cracolândia, porque eu acho que nós estamos a ponto de virar uma página importante ali, temos todas as condições para avançar nessa direção. O programa Braços Abertos é um piloto, né, que está sendo feito na região mais dramática da cidade, do ponto de vista de álcool e droga, para servir de referência não só para outros bairros, mas para o país como um todo. Nós estamos em permanente diálogo com Brasília, que está absolutamente interessada no assunto, querendo entender o que se passou ali para que em tão pouco tempo nós tivéssemos pelo menos uma mudança de ambiente. Não sabemos ainda qual vai ser o futuro do programa e cabe cautela em relação a isso, que nós sabemos que tudo é muito complexo, né, e frágil. Mas que houve uma mudança da energia do local, que eu acho que do ponto de vista de motivação, ela é um ingrediente fundamental para a emancipação daquelas pessoas. Isso está chamando a atenção de outras prefeituras, está chamando a atenção do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, também as cidades que serviram de referência para esse projeto, Amsterdã e Vancouver, já estão em contato com a nossa Secretaria de Relações Internacionais e uma primeira missão holandesa está vindo do Brasil dia 26 para intercâmbio de experiências, porque certamente eles terão o que dizer a respeito da nossa experiência, mas certamente nós também teremos o que dizer para eles em retorno, em retribuição, de maneira que vamos aprender juntos a lidar com uma situação extremamente complexa. Nossa política é focada no atendimento ambulatorial, como vocês sabem, né? A nossa política é de reforço da rede de CAPS na cidade, CAPS AD. Alguns já estão operando 24 horas. Temos também o SAMU voltado para o atendimento dessa população de dependentes químicos ou usuários em situação limite, né, que muitas vezes se enfrenta. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante em que também as forças de segurança pública estão conscientes da oportunidade que tem, né, e muito numa condição de muita parceria com a Prefeitura de São Paulo, em especial a Polícia Militar. No caso da Operação Braços Abertos, nós tivemos a compreensão do comando local de que aquela era uma atuação da assistência, da saúde, da Secretaria do Trabalho, da Guarda Civil Metropolitana no que diz respeito à recuperação dos espaços públicos e equipamentos públicos da região, que já estão disponíveis para a comunidade em geral, da garantia do direito de ir e vir de todos, indistintamente. Ali tem uma creche, ali tem um colégio de ensino médio, ali tem um SESC, ali tem a Sala São Paulo, ali tem comércio, ali tem serviços. Então, nós estamos garantindo efetivamente a liberdade de ir e vir de todos os cidadãos, inclusive de quem está numa condição de fragilidade de saúde, mas não só. Ali temos uma praça histórica, aliás, duas, temos a Júlio Prestes, temos a Princesa Isabel, temos a estação, tínhamos a rodoviária que vai se transformar no Teatro da Dança, temos a Sala São Paulo, enfim, muita coisa boa acontecendo ali que ficava, obviamente, obliterada pela violência daquela condição humana ou desumana que as pessoas enfrentavam. Nós estamos muito no começo para fazer qualquer diagnóstico, né, ainda, mas o acompanhamento por parte dos secretários é diário. Eu mesmo passo quase todo dia na região, né? Se não vou pessoalmente, ligo para quem está lá
para monitorar de perto os passos que estão sendo dados para que a gente chegue até o outro lado, né, do rio, em condição de recuperar pessoas e oferecer perspectiva de vida. E eu acho que nós seremos bem-sucedidos, dependendo de como a gente encare o que é ser bem-sucedido. Porque às vezes as pessoas imaginam que num passe de mágica uma pessoa dependente de crack vai conseguir abandonar o vício. E nós sabemos que não é assim. Outra questão é que, enfim, tem milhões de dependentes químicos no Brasil que trabalham, que têm uma vida, que têm a sua dignidade respeitada. Então não podemos fazer com que uma sobredeterminação da pobreza sobre a dependência acabe gerando uma situação de exclusão, preconceito e violência. É isso que nós estamos separando nesse momento. Estamos tratando as coisas de maneira holística, enfrentando cada dimensão do problema com a secretaria correspondente. Então, é assim que a gente pretende ir vencendo cada desafio que um único indivíduo ali pode representar. Um indivíduo ali tem 6 desafios pela frente para conseguir superar aquela situação. Ele não tem um problema da dependência química, ele tem todos os problemas reunidos nele próprio. Né? Então você tem que... A abordagem não é uma abordagem tradicional, não é uma abordagem de uma pessoa que está na fila do SUS ou que está na fila da creche. Não, essa pessoa está em todas as filas. Ela está realmente precisando de uma condição de superação que não é trivial. Então não vai ser com a ação de uma secretaria, e daí a dificuldade da intersetorialidade, né? Você conseguir coordenar equipes que pensam diferente, que têm perspectivas diferentes, inclusive as do Estado, né? Esferas de governo diferentes. Já é difícil coordenar secretarias municipais. Você imagina equipes multidisciplinares de esferas diferentes de governo. É mais difícil ainda. E eu acho que nós estamos conseguindo dar uma prova de que é possível. Né? Estamos falando ali, sem sombra de dúvida, nós estamos falando de uma comunidade de 1.000 pessoas, entre população residente em situação de rua e em situação de rua, e população flutuante, que frequentava a região simplesmente em busca da droga. Então, estamos falando ali de 1.000, chegou a ter 1.500 pessoas naquela região da Luz, uma condição apavorante, né, para toda a cidade. Hoje, é muito raro o dia em que se atinge 100 pessoas nessa condição. É muito difícil. Em geral, vai. Ontem tinha 30, hoje tem 70. Acho que a média da semana é 50 pessoas. Você saindo de 1.000, 1.500 pessoas para 50, 60 pessoas, quer dizer, você está em condição realmente de avançar. 95% do problema está administrado, não resolvido. Resolvido não sabemos quando poder dizer que está. Mas administrado. Administrado significa dando condição de dignidade e superação para cada indivíduo envolvido. E temos aí um desafio de um público remanescente, infelizmente ainda muito abordado pelo tráfico, que vive da doença. Né? Infelizmente nós temos pessoas que vivem da doença, né? E que estão lá permanentemente na tentativa de impedir as pessoas de deixarem de consumir, né? Porque vivem do consumo dessas pessoas. Então, ainda temos esse público remanescente e estamos tratando com a maior delicadeza possível, mesmo, né, aqueles que, depois de 3 semanas, ainda resistem a qualquer aproximação, né, com a prefeitura, com os assistentes sociais e com os agentes de saúde. Mas não vamos desistir de ninguém. Nós vamos estar lá presentes permanentemente até o último cidadão ser resgatado. A polícia está fazendo o seu trabalho. Tivemos um incidente com a Polícia Civil, que foi de conhecimento público. Acho que o episódio está superado. O Ministério Público, sobretudo, tem sido um parceiro. Aquela liminar que impedia qualquer
tipo de humilhação e tratamento degradante está sendo estendido para a Polícia Civil, a pedido do Ministério Público, né? Porque quer dizer, nós invertemos. Não é que a segurança pública não tem que estar lá, tem que estar lá. Até pela segurança dos próprios servidores públicos. Então, ninguém tem dúvida de que a segurança pública é uma dimensão da questão, né? Faz parte da solução. Mas ela não pode perder de vista o protagonismo das outras áreas para fazer valer o desejo, né, do poder público em recuperar a região como um todo, território e pessoas que lá habitam, né? Então, é disso que se trata. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui hoje, dando posse a vocês, porque eu acho que nós podemos fazer um grande trabalho pela cidade. Acho que mais do que pela cidade. Se nós soubermos conduzir, tivermos humildade diante da dificuldade, mas soubermos conduzir, ajustando os passos e com a firmeza e determinação que o problema exige, nós podemos chegar ao final do processo com um modelo que pode servir de referência para outras cidades, né, que tem o mesmo problema que São Paulo, né? E nós já começamos a consolidar documentos para que isso tenha registro, né, escrito, né, de cada procedimento. Tem detalhes que, se nós não registrarmos, vão se perder. Erros que nós não cometemos, mas que podíamos ter cometido. E às vezes é num grau de detalhe que é bom dar a público, porque isso vai se perder na memória de quem participou, e não é bom que isso aconteça, porque certamente, né, um exemplo curioso, né, ali tinha uma rodoviária que não existe mais, e os hotéis da região acabaram servindo ao tráfico, né? Então, a determinação que se tinha da Secretaria Estadual de Segurança Pública era fechar os hotéis. E nós sabíamos que, se isso acontecesse, o público dos hotéis ia adensar a favelinha que estava sendo constituída do público que estava nos prédios recém-demolidos e que foram para a calçada por falta de alojamento. Bom, se nós seguíssemos o que a intuição de alguém recomendava, nós íamos ter, em vez de 150 barracos na luz, íamos ter 350, fechando os hotéis. O que nós fizemos? Procuramos os proprietários e falamos: olha, nós queremos alugar, nós vamos alugar os hotéis. Em vez do tráfico alugar, nós vamos alugar. E passamos a alojar os dependentes com assistência e saúde nesses locais. Então você mudou uma lógica, o mesmo equipamento servindo a outro propósito. Tá? Não estou dizendo que o problema está resolvido, porque não está. Nós sabemos que essa dependência não é qualquer coisa, ainda mais em relação ao crack, mais aí. Mas, às vezes, uma decisão poderia ter, né, uma decisão errada poderia ter conduzido o processo para outro caminho. Né? Então, cada ato que está sendo pensado, nós, em algum momento nós vamos errar, talvez já tenhamos errado em algum episódio, né? Não descobri ainda. Mas tudo está sendo pensado para evitar isso. Então ele não toma nenhuma decisão sem ouvir todas as áreas, né? Sem ouvir. A gente já fez 2 reuniões, né, com o pessoal do Poder Judiciário, do Ministério Público e de sociedade civil. Também muitos médicos especializados, né, estão sendo ouvidos e estão dando suporte acadêmico, teórico, doutrinário para essa ação. Então, para errar o mínimo possível, porque nós sabemos que nós temos que conduzir com muita cautela isso tudo. E cada dia um dia novo, cada dia aparece um problema, cada dia aparece um desafio. Então vocês podem fazer parte de um processo virtuoso, dando opiniões, recomendando, alertando, que eu acho que esse é o objetivo desse conselho. A vigilância do poder público sobre nós é muito importante, sobretudo o poder público que não quer errar numa área tão sensível como é a área da drogadição. Então nós estamos aqui, aqui não tem hierarquia, aqui é parceria, né? E nós esperamos uma postura de cooperação mútua, humildade da nossa parte, cooperação mútua para nós avançarmos.
eu estou muito confiante. Eu acho que nós temos ali um laboratório incrível, humano, sim, incrível, de formulação. E lembrando que os próprios usuários ajudaram na construção do programa. Quer dizer, não foi um programa forjado em gabinete. Por mais experiência que nossa equipe tenha, nós tivemos bom senso de ouvir aquela comunidade, de não considerá-los objetos da política pública, mas sujeitos da política pública. Então, muitos ex-detentos, acho que vocês sabem, mais de 70% ali já cumpriu pena, e as lideranças principais estão falando de 15 a 20 anos de prisão. Né? E eles vieram aqui na prefeitura, inclusive estiveram no meu gabinete para pactuar o programa Braços Abertos. Então não foi uma coisa, foi pactuada lá e cá. Nós fomos a eles e eles também vieram a nós para que nós pudéssemos construir essa solução. E se esse não for o procedimento, nós não vamos ter sucesso. Se a gente não mantiver o diálogo aberto, eu tenho certeza que todo mundo aqui está 120% comprometido, né, com essa população. Então é nesse compasso que eu acho que a gente vai chegar ao final do processo, quem sabe com um caso, né, de sucesso de tipo exportação. São Paulo já tem muita política pública que exportou, já foi celeiro de políticas públicas. Né? Deixou de ser, eu acho que a gente pode voltar a ser. Né? Exportar políticas públicas interessantes, formular e também receber insumos importantes para a nossa reflexão. Não sei como é que você quer fazer aqui, Rogério, mas